Pronto, gente, abriu. Vamos lá, deixa eu só ampliar na tela que a gente começa, tá? Pronto, então vamos lá. Então, o que a gente vai ver? O que eu preparei para vocês, como eu já tinha comentado, né, no início, ó. Eu pretendo ver com vocês a questão de notação científica, ordem de grandeza, sistema internacional de medidas, noção de movimento e repouso e, pelo menos, o início de movimento retilíneo uniforme, tá? Então, não se preocupe, a gente vai bem devagarzinho. E após a apresentação, aí eu pergunto para vocês como é que foi, ok? Então, vamos lá. Então, vamos começar com a notação científica. Então, para que ela vai servir? Né? O que vai ser a notação científica? Ela simplesmente é uma forma que eu vou representar números, seja eles muito grandes, sejam muito pequenos. Porque, por exemplo, né, a gente quando trabalha na parte da mecânica, essa parte de movimento, né, há movimento de partícula que a gente vai trabalhar, por exemplo, em decimais, né? Então a gente coloca na notação científica para poder facilitar a nossa visão e até os nossos cálculos. Então, como é que é essa forma? Então tá aqui, ó. Esse nzinho, né, são os números reais, tá? Ele vai estar compreendido entre 1 e 9,999 lá vai o trem, tá? E esse X, ele vai representar o meu expoente, o meu número de casas que eu vou andar com a vírgula para poder representar. Onde esse N ele é maior que 1 e menor que 10, ok? Então, um exemplo. Então, eu trouxe aqui um exemplo bem prático. Eu quero transformar o número 100 em notação científica. Então, NC é notação científica. Então, como é que eu posso transformar o número 100? Então, ó, uma dica que eu dou para vocês é a seguinte. Pegue o número 100, tá? E aí você passa um tracinho onde você separa os zeros, os números diferentes de zero e os zeros, tá ok? O que acontece? Então, esse número aqui, ele tem que estar entre 1 e 9,999, tá? Então, tá aqui, ó. 1 vezes 10, tá? Que é a regrinha. Esse expoente 2 vai representar o número de casas que a minha vírgula, ela vai precisar andar para isso aqui ficar entre 1 e 9,99. Então, minha vírgula está aqui, atrás desse zerinho. Então, ela vai andar uma casa, duas. Está aqui, tá? E aí, onde é que ela estava? Ela estava do lado direito ou esquerdo? Então, ela estava do lado direito. E foi para o lado esquerdo. Então, aqui tem que ficar positivo. Ok? Vamos para o número menor. Então, a gente tem aqui 0,003 para colocar em notação científica. Então, a mesma coisa. Você vem, você reparte, você separa os zeros, né? E o número diferente de zero, tá? Então, você passa esse tracinho aqui, né? Aqui. E aí, você vai ter esse 0,00 e o 3 para cá. Aí, o que vai acontecer? 3 já está entre 1 e 9,999. Então, você bota lá aqui 3 vezes 10, que é a regra. E aí, quantas casas a minha vírgula vai precisar andar para o número ficar até 9,99? A minha vírgula vai andar uma, duas, três casas. Então, ela se esconde aqui, ó, atrás do 3. Então, 3 casas. Só que qual era a posição que ela estava antes antes de andar? Como foi a trajetória da minha? Qual foi o percurso que a minha vírgula andou? Então, ela andou da esquerda para a direita. Então, negativo. Então, essa é a regra. Tá bom? Aí eu pergunto para vocês. Eu não sei se o pessoal vai conseguir responder, mas ó, se
eu tiver nessa situação 2 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, qual seria a resposta correta? A da caixinha roxa ou da caixinha verde? Bom, vamos lá. Então, quem pensou na caixinha roxa acertou, tá? Por quê? Vamos lá. Quando eu elevo ao quadrado, eu elevo tudo isso aqui ao quadrado, certo? Então, ó, 2 ao quadrado é 2. 10, repito a base. E, ó, eu vou fazer multiplicação de expoente, ó. Menos 2 vezes 2. E tá aqui, tá? Não se preocupem. Eu vou disponibilizar a aula e vou disponibilizar também para vocês um folheto com questões resolvidas e para vocês resolverem também, para vocês treinarem, tá certo? E aí, depois a gente vê um dia para vocês tirarem essas dúvidas, então não se preocupe, tá certo? Vamos lá. Então, importante lembrar, né? Então, quando a vírgula anda para a direita, eu diminuo o expoente. E quando a vírgula anda para a esquerda, eu aumento. Bom? Vamos para a próxima representação, a ordem de grandeza. Então, a ordem de grandeza, você vai representar um número ainda mais reduzido do que na notação científica. Então, você tem um número, você reduz na notação científica, e a ordem de grandeza vai reduzir ainda mais. Perceba que na notação não tem mais aquele número aqui, que é o N, que está dentro dos números reais. Né? Não existe mais, agora é só a potência e o expoente, tá? E aí, qual é a regra? Então, está aqui em notação. N, ou seja, que ficava entre 1,99 vezes 10 elevado ao expoente. Agora, como é que eu vou fazer a notação científica? Primeiro passo, desculpa, a ordem de grandeza. O meu primeiro passo, eu preciso fazer a notação. Então, vamos lá. Pego o número, seja ele muito grande ou muito pequeno, coloco na notação científica, tá? Após a notação científica, eu vou verificar uma coisinha aqui. Esse N aqui, eu vou olhar para ele. E aí a gente tem o fator 5,5. Se N for maior que 5,5, então o meu expoente eu vou somar mais 1. Se for menor que 5,5, permanece. É importante a gente deixar bem claro. Na internet, vocês vão ver por aí a outra forma que o meu fator não é 5,5, é 3,16, se eu não me engano. Para a gente aqui, tá? A UPE, o Enem, eles aceitam o 5,5, tá? Então, a regra para a gente é o 5,5, não é o 3,16 ou é 3,46, eu não me lembro agora. Então, não se preocupe com aquela regra, tá certo? Então, e também eu não vou me deter a explicar o porquê que 5,5 e porquê 3,16, porque aí é meio uma rixa entre matemáticos e físicos, tá? Então, é briga de cachorro grande, a gente não se mete, a gente segue o fluxo, pega o bonde e vamos embora, tá? Vamos seguir o baile. Então, vamos para cá. Então, se eu quero transformar, ó, lembra lá do número 100, que foi o primeiro exemplo? Pronto, ele está aqui de volta. Peguei o número 100, coloquei notação científica, lindo e maravilhoso, ele está aqui. Aí, vamos analisar. Ó, tá vendo que ele é menor que 5,5. Se ele é menor que 5,5, então o expoente permanece. Então, a minha ordem de grandeza vai ser apenas 10 elevado à segunda. Tá? Então, o que é importante? Como é que vai vir para você numa prova da UPE, ou qualquer vestibular que você futuramente for fazer? Não vai estar lá, tem o número tal, coloque em notação científica. Gente, também não é assim, né? Você vai fazer uma operação, você ou vai descobrir uma velocidade, ou vai descobrir um deslocamento, ou vai descobrir um tempo, e aí no final ele vai dizer qual a ordem de grandeza desse número, ou qual a notação científica, tá? É desse jeito. Mas é importante a gente aprender bem essa base,
porque aí é só acrescentando conhecimento, beleza? Vamos lá. Outro ponto importante para a gente na física, nesse início, é o sistema internacional, tá? O SI. Então, o sistema internacional, para que ele serve? Ó, ele foi criado em 1960, certo? Uma convenção, onde juntou grandes físicos e matemáticos, grandes cientistas, certo? E a intenção foi padronizar a unidade. Porque vamos imaginar assim, um turco, um árabe, certo? Ele, ele levanta uma hipótese e escreve algumas leis. E aí ele escreve um artigo e passa isso para o mundo inteiro. Só que aí chega no Brasil, chega nos Estados Unidos, mas já imaginou? Esse artigo chega aqui no Brasil, então a gente vai ter que fazer todas as convenções, né, de medidas adotadas aqui. Chega nos Estados Unidos, vai ter que fazer todas as convenções. Então, ao invés de aquele artigo ser lido e ser aplicado em alguma coisa, então irá se deter um grande tempo. Então, o padrão é para isso, é para minimizar meu tempo, né? E também, no caso, para tornar as grandezas acessíveis a todo mundo, qualquer pessoa. Então, quais são as nossas unidades no SI? O tempo vai ser segundos. Calma, não quer dizer que você vai ter uma questão em minutos ou horas. Vai acontecer? Claro que vai, colega, vai. Mas, por obrigação, você tem que colocar em segundos, porque ela é a sua medida padrão, tá? É a sua grandeza, é a base, dentro do sistema internacional. Massa, massa não é em gramas, é em quilogramas. O comprimento é em metros, não é em quilômetros. Você vai encontrar em quilômetros? Claro que vai, mas você precisa colocar em metros, tá? Temperatura precisa ser em Kelvin. A Kelvin é uma outra escala, além da Celsius, que existe, tá? Ela é usada mais em laboratório, então você não vai ver nenhum telejornal dizendo, porque hoje a nossa temperatura, ela foi em torno de 300 Kelvin, não se preocupe, tá? É mais laboratorial. A quantidade de substância é 1 mol, corrente elétrica é 1 ampere, intensidade luminosa é em candela, tá? 1 ampere, você tiver curiosidade, você pode pegar o seu carregador do seu celular, o carregador do seu notebook, né? Ou até a fonte do seu celular vai estar lá. Por exemplo, o carregador do celular, ele vai estar lá, 2 amperes, 2A. Então, é a unidade de corrente elétrica, que entra, que ele transforma, mas isso é uma outra conversa, tá? Então, essa aqui é a nossa grandeza base, tá? E a gente tem quem vai se derivar, tá? É importante também lembrar disso. O que vai ser o derivado, né? É o que vai surgir com junções. Então, força, futuramente a gente vai trabalhar com dinâmica, tá? Então, Newton aí na área, velocidade é metro por segundo, aceleração a gente também vai trabalhar, tá? Com velocidade e aceleração. A aceleração é metro por segundo ao quadrado e o volume é metro cúbico, tá? Então, é importante vocês saberem disso e como essas transformações futuramente para as questões, ok? Próximo passo. Olha, um assunto que muita gente se confunde, tá? Assim, muita gente não consegue definir direito. O que é movimento? Repouso. Quando é que a gente vai saber se o movimento um corpo está em movimento ou está em repouso? Então, vamos lá. O que a física define como movimento? Então, onde é que um corpo vai estar em movimento? Ele vai estar em movimento quando ele muda de posição em relação a algum referencial adotado durante um certo tempo. Então a gente tem aí já palavras diferentes. Então, movimentar não é só quer dizer pular ou correr, não. Às vezes você aí sentadinho, né, na sua cadeira, assistindo a minha aula linda e maravilhosa, você está em movimento. Agora, claro, vai depender qual é o seu referencial, tá? Então, o que vai ser o referencial? O referencial é o nosso ponto de observação de um fenômeno. Então, exemplo, se você pegar o Sol, se a gente pegar o Sol,
como referencial, certo? Nós, seres aqui, terrestres, né? Nós estamos em movimento em relação a ele, tá? Agora, se a gente pegar o chão da sua casa, nesse momento, você está em repouso em relação ao chão. Então, o mesmo corpo, ele pode estar em movimento ou em repouso, dependendo do meu referencial que eu vou adotar. Outro exemplo, um carro. Então, o carro está lá, está na pista, né? Imagine que você está, após, claro, essa pandemia, certo? Você pega seu carro, tá? Junto com seu pai e sua mãe, e você sai do seu lar e vamos, sei lá, viajar para Gravatá. Então, seu pai ligou o carro, tá? Pegou a estrada. Você, em relação ao seu pai, você está em repouso. Agora, você, em relação ao poste, ou a pista, ou a árvore, você está em movimento. Então, percebeu que você pode estar fazendo os dois, né, pode estar nas duas situações, o movimento ou repouso. Vamos lá, vamos para algumas palavrinhas que é interessante vocês absorverem, tá? Que a gente vai ouvir muito, muito nessa parte da mecânica, tá? Vamos lá. Então, quais são as palavras que a gente vai ouvir muito? Então, ó, a palavra móvel, tá? Não é o móvel lá da sua casa que a sua mãe tem, né? A estante, ou a cadeira, ou a mesa, não. Não é isso. A gente vai chamar de móvel todo aquele corpo, né? Que ele vai se movimentar de acordo com um referencial, tá? Então, desde um átomo, a gente pode chamar de móvel, se a gente for estudar o movimento dele, desde a maior estrela que a gente tiver no universo, ela pode ser chamada de móvel, tá? Outra palavra importante, posição, tá? Posição também você vai ouvir muito, 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 muito. E o que que vai ser? O que que vai ser a posição? A posição é o ponto de observação a partir do qual um fenômeno ou movimento é observado. Então, imagine para a gente nesse mesmo momento, tá? Para ficar fácil, a gente vai trabalhar em uma dimensão, tá? Então, ou seja, só comprimento, tá? Nessa questão de movimentos e tudo mais, uma dimensão só comprimento. Então, imagine uma régua. Poxa, não tenho nenhum aqui. Nesse momento tem. Pronto. Tá? Então, você imagina uma régua, certo? E aí, você vai lá olhar os centímetros. Então, imagine, por exemplo, que você escolhe o centímetro 1, e aí alguém escolhe o centímetro 6, e aí começam a andar. Então, ó, esse ponto 1 e esse ponto 6 é uma posição dentro da minha régua, ou da minha trajetória, que a gente vai ver também, tá? Então, móvel é o meu corpinho, que vai se movimentar. Posição é o ponto, que ele vai sair de onde eu vou estudar, tá? Do fenômeno, o ponto que eu vou observar o meu fenômeno. E a trajetória é justamente essas sucessões de pontos ocupadas por um corpo em relação à referência durante o intervalo de tempo. Então, vamos lá. Aí, por exemplo, começou, né? Vamos lá, uma contagem. Aí, no início, você partiu de 1. Aí, no tempo 0, você saiu da posição 1. No tempo 1, você está na posição 3. No tempo 2, você está na posição 6. Então, isso aí vai. Então, essas sucessões de posições, tá? Você vai chamar de trajetória. E a trajetória, assim como o movimento, ela também vai depender do seu referencial, tá? Então, por exemplo, quando você lança uma bola para o seu colega, tá? Pelo ar, digamos, você pega a bola, tá? Com as mãos e aí vai lançar para um colega seu. Pá, ele pegou, ele agarrou. Aí, vamos observar.
Para você, a sua intenção e para você, a bola foi em linha reta. Ok, colega, foi em linha reta. Para alguém que estava fora, olhando, a bola não foi em linha reta, ela fez uma pequena curva. Então, o que acontece? A trajetória mudou. A mesma ação, que foi jogar a bola, para você foi de um jeito, e para o colega que estava fora do jogo foi de outra forma. Então, a trajetória vai depender do meu observador ou do meu referencial, certo? Então, lembre-se, a trajetória, ela não é apenas uma só, tá? Vai depender de quem você está observando. É importante você lembrar isso. Outra palavra que a gente vai ouvir muito, deslocamento do móvel. Tá? O que vai ser o deslocamento do móvel? Vai ser justamente você vai fazer aí a variação da posição. Então, voltando para a régua, tá? Imagine o seguinte, que você no tempo 0 estava na posição 1 da régua. No tempo 4, você estava na posição 8. Quanto foi que você deslocou? Você deslocou aí 7 casinhas. Por que foi 7? É só você fazer 8 menos 1. Então, o deslocamento do meu móvel vai ser isso. Você vai se importar com o ponto de partida e o ponto de chegada. Ele pode ter, e dentro daquele intervalo de tempo que vai ser observado. Ele pode ter saído do ponto 1, foi para o ponto 10, voltou para o ponto 6, para o ponto 8. Tanto faz. No meu deslocamento, eu só vou me importar de onde ele saiu, de onde ele chegou. É quando você, por exemplo, você sai de casa e vai para a escola. Qual é o seu objetivo? Sair de casa para a escola, tá? Mas aí você saiu de casa, aí parou numa padaria, fez um lanche. E aí, quando você estava indo para a escola, você lembrou que esqueceu alguma coisa, volta para casa. Aí você volta para casa, pega o que queria e segue. E aí, quando você estava chegando extremamente perto da escola, você é sequestrado. E aí alguém te leva para outro lugar, mas aí você é um agente do FBI, você consegue se autorresgatar e você vai para a escola. Então, perceba que você fez aí, você saiu de casa, você vai para a escola, você fez um trajeto enorme. Mas pouco me importa o seu trajeto. O seu deslocamento foi, saiu de casa e, no caso, chegou na escola. O meu deslocamento é esse, tá bom? E o repouso, tá? O que vai ser o repouso? É quando a posição de um corpo em relação ao referencial não muda um certo tempo. Então, por exemplo, nesse momento agora, né, durante esse tempo de aula, perceba que a gente não saiu da cadeira. Né? Então, em relação ao chão, nós continuamos em repouso, tá? Mas em relação ao sol, a gente continua em movimento, tá? Vamos seguir. Vamos falar de velocidade média. A velocidade média é importante para nós, certo? Porque dentro do movimento, quando a gente observar que o corpo está em movimento em relação ao referencial, então a gente vai ter muito isso, tá? Velocidade. Então, ela pode mudar ou não mudar, mas nesse momento, o que a gente vai chamar de velocidade? A velocidade nada mais é que uma razão ou uma divisão entre o espaço percorrido e o tempo, tá? Então, o espaço pode ser dado em metros por segundo, que é o nosso padrão, certo? Ou também quilômetros por hora. A velocidade ela é aceita nesses dois, tá certo? A representação dela. E aí ela pode ser instantânea. Onde é que é algo instantâneo? Quando o tempo para análise é muito pequeno. Por exemplo, macarrão instantâneo. Macarrão instantâneo ele fica pronto em 3 minutos, se eu não me engano. Eu nunca comi. A vez que eu tentei comer, eu passei do tempo e ele virou uma papa. Então, não sei nem o sabor do macarrão instantâneo. Mas por que ele é instantâneo? Porque o tempo dele é muito curtinho,
tá? O tempo dele para toda aquela ação do cozimento é muito pequeno, então por isso que ele é instantâneo. A velocidade média, ó, vai ser o ΔS, que é justamente o meu deslocamento pela variação de tempo. Ó, é importante a gente também diferir outra coisa, né? Apareceu aqui a palavra espaço percorrido, tá? Espaço percorrido e deslocamento, para nós, assim, nesse instante, é a mesma coisa, tá? Porque a gente está considerando todos os movimentos em linha reta, tá? Então, é a mesma coisa, ok? Ó, aí você pode até me perguntar, tá, mas existe uma fórmula para a velocidade instantânea? Existe, tá? Na instantânea, é a mesma fórmula, só que esse tempo aqui, ele é tão pequeno que ele tende a zero, tá? Então, a gente não vai calcular, porque eu teria que derivar e já são outros 500, se isso aqui fosse zero. Então, não se preocupe. É só, se importa só com isso aqui. E aí a gente tem, como a gente apresentou aqui no início, que ela pode ser em metro por segundo, quilômetro por hora. E aí a gente pode fazer a mudança. Então, se eu tenho uma velocidade que se apresenta em metros por segundo e eu preciso que ela chegue em quilômetros por hora, você vai multiplicar, ó, multiplicar aqui, ó, o xizinho, pelo fator de 3,6. Agora, se você quer sair de quilômetros por hora e você precisa chegar em metro por segundo, você vai dividir por 3,6, tá? Então, lembre-se, metro por segundo em relação a quilômetros por hora é bem pequeno, tá? Então, você vai sair de algo pequeno para algo maior. Então, você precisa multiplicar. Se você está do pequeno, se você está no grande e precisa chegar no pequeno, você reparte, tá? É assim que acontece. Aí você pode perguntar, tá, mas por que 3,6? Por causa disso aqui, ó. Como uma hora são 60 minutos, e também representa 3.600 segundos, e um quilômetro vale 1.000 metros. Então, você faz a divisão de 3.600 por 1.000. Aí tem o 3,6 como fator, tá? Mas aí você precisa só se preocupar, ó, nisso aqui, tá? Você não precisa se preocupar nessa situação. Há ocasiões, certo? Que, no caso, você está andando, né? O móvel, ele está percorrendo uma certa via, e aí tem aquela coisa, do trecho tal ao trecho tal, ele andou com uma velocidade, e do trecho tal ao último trecho, ele andou com outra velocidade. Vamos dar um exemplo. Digamos que, pegando aquele exemplo de sair daqui para Gravatar, então, digamos que de Recife até, vamos lá, de Recife a Moreno, você andou com a velocidade de 30 km por hora. E de Moreno até Gravatar, você andou com uma velocidade de 100 km por hora. Qual foi a velocidade média? Tá? Perceba, não é somar e dividir por 2. Eu não posso. Tá? Não posso fazer isso, não. Eu tenho que trabalhar, tá? Eu tenho que saber as velocidades, eu vou ter que trabalhar a velocidade média dessa forma aqui, ó. 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. Quando é que você vai perceber que isso aqui vai acontecer? É quando a questão informar para você que existem duas velocidades, tá? E que o ΔS aí, no caso, são iguais, tá certo? Vamos adiante. Então, vamos trabalhar com o nosso primeiro movimento, o movimento retilíneo uniforme. No caso, pode ser o MU, é a mesma coisa do MU, tá? Que é movimento uniforme. Mas por que eu botei essa palavra retilíneo? Porque vai denotar que a sua trajetória é uma linha, ela é retilínea, tá? Não vai fazer curva nesse primeiro momento. Então, a gente tem aqui, o que eu vou chamar de movimento
de movimento retilíneo uniforme. Vai ser aquele movimento que ele tem como característica principal, tá? Decore isso aí, decore não, guarde. Física a gente não decora, a gente guarda informação. Velocidade constante. Que diacho é isso? Velocidade constante, o tempo passa e essa abençoada não muda. É o exemplo do carnaval do trio elétrico. Então, o trio elétrico de uma... E o carro alegórico também, tá? No sambódromo. De uma ponta a outra do sambódromo, o carro ele tem que andar aí em torno com uma velocidade de 5 km por hora. Para quê? Para que aconteça toda aquela performance, tá? Ali no carro, e que é o tempo necessário, né, para se alcançar de um canto a outro. Então, ali ele anda numa velocidade que é constante, ela não vai se alterar. Aí, como eu disse, a trajetória precisa ser retilínea, uma reta. E aí, o que é legal? A gente vai trabalhar com a equaçãozinha do primeiro grau, tá? É a equação que a gente chama de equação sorvete, né? Que eu não sei se vocês conhecem aquele humorista, mas o Rodrigo Marques, que ele é recifense, ele não usa o R, né? Então, não é sorvete, é sorvete. Tá? O que vai ser isso? S é a minha posição, ó a palavrinha aí, ó, posição final. O que é a posição final? É o ponto que eu cheguei. S0, S0 é a minha posição inicial. Aí você pode me perguntar por que zero? Esse zero indica para você que é quando o tempo de análise é zero, tá? É o início. V mais, né? Pode ser mais ou menos aqui, não deu para colocar um menos não, mas depois eu explico por quê. V que vai ser a nossa velocidade e T que é tempo. Então eu quero que você preste atenção nisso aqui, tá? Isso aqui é muito importante. Como a nossa equação, a gente vai tirar algumas informações dela, tá? Ela vai lá se apresentar para você com S, né, igual a um valor numérico, mais um valor numérico e T. Por que isso? Porque S, ó, desculpa, S, vamos voltar aqui. Esse S final, ele depende do tempo. Lembre-se, como diz Cazuza, o tempo não para, tá? O tempo aqui não para, o tempo corre o tempo inteiro. Então, esse S aqui depende dele, tá? O meu S0 é de onde eu estou partindo, é de onde eu estou saindo. Certo? Então, esse valor aqui não tem como, eu não posso alterar. Então, se eu montar uma equação horária saindo da minha casa para Gravatar, eu tenho um S0. Se eu colocar um S0 diferente, eu já não estou partindo da minha casa. Eu estou partindo de qualquer outro lugar. E esse V, para aquele trecho de observação, ele também não muda, ele é o mesmo, ele é constante. Porque lembre-se, a gente está trabalhando com movimento retilíneo uniforme, tá? Então, lembre-se, ST, Szão e Tzinho não mudam, tá? Aliás, perdão, ele muda, certo? S depende de Tzinho. E aí a gente vai trabalhar com gráficos, tá? Se você ainda não sabe trabalhar com gráfico, você ainda não tem essa habilidade, você ainda não tem essa familiaridade, é interessante você começar a ter paixão, tá? Porque gráfico, gente, gráfico é vida, tá? Com gráfico você tira informações ótimas, maravilhosas, mas, assim, imagem de gráfico, você tem como responder uma questão muitas vezes só de olhar. Então, aprendam a discutir gráfico, a desenhar gráfico, desenhe, tá? Desenhe, rabisco é bom. Então, o que é o nosso gráfico aqui? Quais são as nossas grandezas que a gente vai trabalhar? Esse primeiro gráfico que eu trouxe para vocês é o gráfico do movimento piforme, certo? E ele tem como grandeza, ó, variação do espaço, variando com o tempo. Então, um exemplo aqui que eu trouxe é o seguinte: se o meu objeto sai da origem, ó, então eu tenho que começar a desenhar o meu gráfico a partir do zero.
E aí, ó, tá percebendo que o tempo está passando e ele, nesse caso, está assumindo valores negativos? É porque ele, no caso, está assumindo um movimento retrógrado. O movimento retrógrado é um movimento ele está contrário à trajetória, tá? Eu vou falar isso bem em questões, tá? Quando a gente for trabalhar as questõezinhas, eu falo bastante, mas grave isso. Se o movimento é retrógrado, o meu espaço, ele pode ser negativo, mas a velocidade, sim, ela é negativa. Então, lembra quando eu falei lá na equação horária que ela pode ser mais ou menos? Tá aqui a explicação, tá? O meu espaço pode ser negativo, ele pode, não sempre, mas a velocidade sempre vai ser negativa no retrógrado, tá? E quando o meu objeto, ele sai de um ponto inicial, de um S0 diferente de zero, ó, tá aqui, ó. Então, para o nosso sujeito aqui, para a nossa situação, o S0 dele é 10, nessa situação aqui. Nessa aqui, nessa primeira, ó, o nosso S0 é 0, ele partiu da origem. E aí, ele vai crescendo, ó. No tempo 1, já está aqui no 2, no tempo 2, ele está em 30, no tempo 3, 40, e assim lá vai o trem, tá? Então, o tempo passando e o espaço aumentando. Então, se o espaço aumenta com o tempo, quer dizer que o meu movimento ele é progressivo. Se o meu espaço diminui com o tempo, quer dizer que ele é retrógrado. Segundo ponto importante, tá? Tempo não é negativo, não tem, pode ser negativo, tá? Então, cuidado quando você for calcular. Espaço pode, velocidade pode, tempo não pode.